Oi pessoal, já que a gente já sabe um pouco mais sobre refluxo, agora a gente vai falar sobre como tratar a esofagite, tá? E se realmente precisa operar todo paciente com esofagite ou não, tá? Então na verdade é o seguinte, a partir do momento que o paciente chega com doença do refluxo pra gente, a gente precisa fazer um exame que a gente chama de endoscopia, tá? É aquele exame que o paciente vai no hospital, toma um remédio para dormir, tá? E passa o tubo pela boca e aí o endoscopista, que é o médico que faz esse exame, vai ver se realmente o esôfago está inflamado ou não. Tendo essa inflamação, que é a esofagite, tá? Ela pode ser dividida em vários graus, isso aí acho que não precisa a gente falar aqui agora, a gente fala durante a consulta, tá? E aí sempre a gente vai iniciar um tratamento clínico para esse paciente, tá? Então, independente do grau de esofagite, do grau de inflamação desse esôfago, a gente vai entrar com tratamento clínico. O tratamento clínico basicamente consiste em duas coisas. Orientações para o paciente, ou seja, a gente vai informar para ele coisas que ele precisa fazer para não ter o refluxo, tá? Que são hábitos que ele vai ter. E o tratamento medicamentoso. Esses hábitos consistem em coisas relativamente simples, que seria bom que, na verdade, não só o paciente fizesse, mas que todo mundo fizesse. Então, não ficar muito tempo de jejum, tá? Ou seja, sempre estar comendo de 3 em 3 horas. Evitar grandes refeições, toda vez que o paciente come muito, ele favorece o refluxo, tá? Evitar bebida com gás, bebida alcoólica, café, evitar chocolate em excesso, evitar cigarro, tá? Tudo isso são coisas que favorecem o refluxo, tá? Alguns tipos de remédio, como os próprios anti-inflamatórios também, pioram a acidez e acabam piorando o refluxo também, tá? Aquele paciente que é um pouco mais gordinho, o ideal é sempre ele perder peso, porque diminuindo um pouco esse peso, diminui a pressão dentro da barriga, e aí se o paciente tem uma hérnia de hiato, que na verdade é um alargamento por onde entra o esôfago, que é o hiato esofágico, e a hérnia de hiato aumenta a chance de ter refluxo, essa hérnia de hiato acaba diminuindo um pouco de tamanho se o paciente perde peso, tá? Então, são coisas simples de se fazer que durante o dia a dia o paciente vai diminuindo cada vez mais o refluxo. Uma coisa bem importante é geralmente elevar a cabeceira da cama. Durante a noite a gente dorme de 8 a 10 horas por dia, 6 a 8 horas por dia. E aí o que acontece? Você fica muito tempo deitado, se a sua válvula não funciona, você passa a noite inteira fazendo refluxo. Então se você levar um pouco a cabeceira da cama com calço de madeira ou com aqueles travesseiros anti-refluxo, isso ajuda bastante, tá? Isso é para todo paciente, isso é basicamente 50% do tratamento. Não adianta só fazer isso e não adianta só tomar o remédio, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento medicamentoso. Os remédios, na verdade, eles vão agir de duas formas, tá? Tem um remédio que a gente vai dar que é para acelerar o esvaziamento gástrico, ou seja, que é para esvaziar o estômago mais rápido, para o estômago não ficar muito cheio, para justamente evitar o refluxo. Tá? Esse remédio geralmente a gente pede para o paciente tomar aí de 20 a 30 minutos antes do almoço e 20 a 30 minutos antes do jantar. Tá? E o outro remédio são os inibidores de bomba de prótons, ou os famosos prazóis, que a gente acaba ouvindo falar por aí. Na verdade, a função desse remédio não é diminuir o refluxo. A função desse remédio é justamente diminuir a acidez do estômago, para caso o paciente faça refluxo, esse ácido não queime o esôfago. Então ele age dessa forma para justamente diminuir a inflamação. Se ele está menos ácido, mesmo que o paciente faça refluxo, ele vai inflamar menos, tá? Lembrando que o tratamento sempre vai ser com o tratamento medicamentoso e essas orientações. Geralmente o paciente aí vai fazer um tratamento de 2 até 4 meses e aí em alguns casos selecionados a gente pede para o paciente realmente repetir a endoscopia para ver se a esofagite melhorou ou não. E aí no próximo vídeo a gente vai falar, e quando que eu tenho que operar, doutor? Essa é a principal dúvida. Eu fui no médico, o médico falou que eu tenho que operar a tal da hérnia de hiato. Eu realmente preciso operar? Próximo vídeo você vai ficar sabendo.